O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora dos processos que começaram a ser analisados pelo STF em 2013 e que devem ser retomados agora esse ano. E para falar sobre eles, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Justiça a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoculoto. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Bom, ontem no jornal a gente já falou um pouco sobre dois processos que começaram a ser analisados em 2013. Um deles foi a correção das poupanças, né, em relação a 5 planos econômicos lá nas décadas de 80 e 90. Os amigos da corte já foram, né, já participaram também da audiência. Como é que fica? A expectativa é para esse processo começar já agora no primeiro semestre, né? Tanto esse como o financiamento de campanhas e partidos políticos. Nesse caso dos expurgos inflacionários, nós tivemos a leitura do relatório de 4 recursos extraordinários com relatores diferentes, ministro Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes, e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que trata desse assunto. São aproximadamente, de acordo com dados trazidos pela própria Corte, 390 mil processos aguardam esse julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal para que sejam decididos definitivamente. E a expectativa é de que ele seja retomado logo agora em fevereiro de 2014. Me lembro até que no dia da sessão de julgamento, o ministro Marco Aurélio suscitou durante o julgamento do plenário que esse tema não fosse levantado agora, assim, no finalzinho, ao apagar das luzes de 2013, dada a importância do tema e quantos processos ainda estão pendentes de julgamento em relação a ele. Mas os ministros decidiram iniciar o julgamento, os relatórios foram lidos, as sustentações orais foram feitas em relação às partes e também os amici curiae, e na retomada, assim que seja pautado para o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, os relatores devem proferir os seus votos e depois, naquela sequência, naquela ordem de antiguidade, o mais recém-empossado vota primeiro o ministro Luiz Roberto Barroso e vai nesse trâmite para a discussão desse tema e resolução em definitivo, que é a grande expectativa para 2014. O ano passado também começou a ser analisado o financiamento de campanha eleitoral, né? Esse ano tem eleições por aí, né? Os ministros vão ter que analisar esse caso. Esse é outro julgamento também que há uma expectativa. O ministro Teori Zavascki pediu vista, nesse caso dessa ação direta de inconstitucionalidade, mas 4 ministros já votaram. E votaram em sentido convergente, junto com o ministro Luiz Fux, para entender que o financiamento de campanha política e também a partidos políticos feito por empresas privadas, pessoas jurídicas e também por pessoas físicas, da forma como estabelecido, tanto na lei das eleições como na lei dos partidos políticos, é inconstitucional. O ministro Luiz Fux chegou a propor uma modulação de efeitos para se definir a partir de que momento essa decisão passa a valer, mas isso só será resolvido após o julgamento do mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. Em sendo julgado procedente, acredito que eles passarão a votar pela modulação, lembrando que são necessários 8 votos favoráveis para que essa modulação seja levada a efeito. Um outro assunto também, doutora, que pode ser destaque esse ano é a classificação indicativa, né, para exibição de programas em rádio e TV. Há quem diga que o executivo determinar o horário do que pode e do que não pode é um tipo de censura. O caso chegou aqui, está suspenso, né? Chegou em 2011, foi suspenso também em 2011, pedido de voto vista do ministro e presidente Joaquim Barbosa. Será que esse ano volta ao plenário? Trata de um assunto voltado a direitos fundamentais e de suma importância. O questionamento aqui feito pelo Partido Trabalhista Brasileiro é justamente em relação a um determinado dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse dispositivo prevê que seria uma infração administrativa punível com multa e até suspensão por 2 dias, até 2 dias em caso de reincidência, caso não fosse cumprido o horário que é determinado pelo governo federal para a programação de rádios e televisões. Então, sobre esse argumento de que isso seria uma censura e que esses meios de comunicação teriam liberdade para estabelecer a sua classificação indicativa, é que vem essa ação direta de inconstitucionalidade e que nós já temos também 4 votos. Ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e ministro já aposentado Aires Brito, votando pela inconstitucionalidade, já que a Constituição proíbe de forma taxativa, expressa, bastante clara, qualquer tipo de censura à manifestação. Mas ainda está suspenso, o ministro Joaquim Barbosa pediu vista para poder se debruçar um pouco mais sobre o tema. Na pauta de julgamentos também está um caso que ganhou muito destaque o ano passado, né, doutora Karina, que é o poder de investigação dado ao Ministério Público. Para a gente explicar melhor, a PEC 37 foi derrubada
no Congresso em junho do ano passado, depois das manifestações, mas aqui no Supremo Tribunal Federal, um outro processo está sendo, que pode ser analisado, né? Esse tema, ele é constantemente discutido nas turmas do Supremo, mas no plenário do Supremo Tribunal Federal nós temos um habeas corpus e um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A principal pergunta que se faz sobre esse tema é: pode o Ministério Público propor uma denúncia embasada em investigação feita apenas por ele, de forma singular, sem a participação da polícia? Ou então teria a autoridade policial o monopólio sobre essa investigação para encaminhar ao Ministério Público depois, posteriormente, subsidiar essa denúncia? Uma vez que ele vira parte depois do processo. Ele é o autor da ação penal. Então, a discussão é saber até que ponto o Ministério Público pode investigar, se pode, nos termos da Constituição e da legislação vigente. Esse julgamento ele já teve início. 3 ministros já aposentados se manifestaram e nós temos uma maioria a favor do poder de investigação do Ministério Público, que não se trata de monopólio da polícia, mas que o Ministério Público tem que levar em consideração também o que diz a legislação processual penal, nessa fase sancionatória, na fase investigativa, mas que não haveria qualquer problema de acordo com o que determina a própria Constituição. Nós não tivemos ainda o julgamento concluído, mas é possível que ele retome, sendo que as turmas constantemente são instadas a se manifestar sobre esse tema. Doutora Karina, esse ano também, esse ano não, né, 2013, tiveram várias audiências públicas, foram 7, diversos temas, né? Financiamento de campanha, a gente até falou aqui, sim, né? Foi também tema de uma dessas audiências. Um ano com bastante audiência pública, o que ficou decidido? Chegaram a um consenso? Isso ajuda bastante os ministros na hora de votar, né? Foram 7 audiências públicas, 3 delas convocadas pelo ministro Luiz Fux. A audiência pública é um mecanismo que a Suprema Corte tem para poder ouvir a sociedade, ouvir as entidades regulamentadoras, as entidades que são diretamente ligadas a um tema específico e que vão trazer informações de caráter técnico, fático, que poderão subsidiar a decisão aqui do Supremo Tribunal Federal em assuntos bastante delicados, como, por exemplo, o financiamento de campanhas eleitorais. Foi uma das audiências convocadas pelo ministro Luiz Fux e nós tivemos o início do julgamento ainda em 2013. Mas, por exemplo, sob a relatoria também do ministro Luiz Fux, nós temos um recurso extraordinário em que se discute a queimada dos canaviais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em sede de apelação, na verdade, que decidiu que o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia, exatamente, que teria proibido a queimada de canaviais, justamente porque, além de sujar a cidade, causaria uma certa poluição e uma intoxicação dos próprios cortadores de cana. O município, por seu lado, diz que a impossibilidade da queima da cana traz um prejuízo à economia do Estado e um impacto ambiental. Então, nesse recurso extraordinário, os ministros devem decidir se a queimada há um reflexo na saúde desses trabalhadores também e deve ser proibida ou pode ser mantida. A discussão é sobre a constitucionalidade ou não dessa lei municipal. E outros temas também bastante interessantes que, como eu disse, foram 7 e apenas um teve início de julgamento agora em 2013. Tá certo, doutora Karina. A gente lembra que ainda tem a ação penal 470, alguns desdobramentos, né, que devem acontecer agora em 2014. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde.